Olá, sejam muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Eu sou Carlos Eduardo e hoje o programa está diferente. Hoje o vídeo tem convidado, hoje o vídeo tem gente nova e uma visita que faz tempo que a gente não vê por aqui. Que é o Misael Nogueira. Vocês lembram dele, né? Fez um vídeo hoje aí para relembrar os velhos tempos. Tá com a gente hoje. E junto com ele trouxe uma presença muito bacana aqui, que foi o pastor Amarivaldo. Eu errei o nome ou tá certo, pastor? Tá correto. Tem o pastor Amarivaldo junto com o pastor Misael. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avivamento. O que é o avivamento, como que ele impacta a nossa vida, como que ele impactou a vida da igreja. A gente está vivendo um avivamento, como que está o Brasil nessa história. A gente vai trocar uma ideia, vai conversar aí, o Misael e o pastor têm conversado muito sobre isso, eles me falaram, né, mais o Misael, que eu tenho mais contato, e a gente tem conversado sobre isso, e a gente resolveu partilhar com vocês, porque o assunto é bom, o assunto é profundo, tem muita coisa para falar, e faz parte da história da igreja, passada, presente e futura. Então, vamos conversar sobre avivamento hoje. Vem comigo. Pois é. Ô Misael, dá um oi pra galera aí. A gente passa pro pastor também dar um oi. Fica à vontade, irmão. Paz ao Senhor, gente. Faz um bom tempo, né, que a gente não grava vídeos assim. Hoje que a gente fez uma gravação aí pequena, né, mas pelo menos fizemos alguma coisa. Mas, na verdade, a gente está trabalhando bastante também lá no nosso podcast, em áudio, e demos uma sumida, realmente, como o Carlos Eduardo informou, por causa de estudo, né, estamos nos preparando aí academicamente, né, e a gente precisa disso aí, né, a gente tem que dedicar também um tempo a isso, né, que também a gente precisa glorificar a Deus também de outras formas também. Perfeito. E é um prazer estar de volta, Carlos Eduardo. A gente está acompanhando aí o canal do Meditando nas Escrituras, que está de vento em popa, né? Trazendo conteúdos muito edificante. A gente sempre está acompanhando, inclusive a gente também posta lá no podcast lá também do Spotify. Pareceu injusto, mas não. O Misael está trabalhando em outras plataformas, né? Ele está sumindo aqui do YouTube. Mas lá no Spotify, aí ele tá até rádio no Facebook ele mandou esses dias aí, pessoal, mas compartilhou o conteúdo aí no Spotify. A gente fica muito satisfeito, né, em servir aí de várias formas, né, servir do jeito moderno também, né, Misael? Sim, exato. Pastor, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao Meditando. Obrigado por disponibilizar um tempinho do senhor aqui pra gente, né, para abençoar a gente com a sabedoria do Senhor, com o conhecimento que o Senhor tem. Mais uma vez, obrigado. Desculpa aí de algum atrasinho que a gente fez aí na gravação. Os termos, a tecnologia, eu acho que o Senhor mesmo falou, a tecnologia ajuda, mas dá um trabalhinho, né? Dá um trabalho. A paz do Senhor, pastor. Fica à vontade de dar um oi para a galera. A paz do Senhor, meu amado. Eu que me sinto muito honrado por estar aqui nessa noite, estar participando desse podcast e feliz por ter sido abençoado com esse nosso papo aqui, não é? E vamos tocar em frente, vamos aprender juntos o que realmente é um avivamento e pelas diversas formas que nós passamos e sabendo de uma coisa, antes de tudo, convidando o Senhor dos Exércitos, nosso Deus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco, para podermos meditar melhor nesse tema tão importante. Eu me sinto grato a Deus e grato aos irmãos. Amém. Grato ao Misael por ter nos convidado para que nós pudéssemos discorrer sobre esse assunto nessa noite. Amém, amém. Verdade, que o Espírito Santo continue nos guiando nessa caminhada aí, em cada trabalho que a gente faz, né? É a nossa oração, em nome de Jesus. Bom, o pastor Amarivaldo, para quem não conhece ele serve lá na Igreja Excelência, a Comunidade Cristã, que é a igreja que o Misael serve lá como pastor. O pastor Amarivaldo, não sei se ele chegou antes ou depois do Misael, vocês
Me informem aí. Chegou depois. Um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Amém. Está servindo lá há algum tempo, junto com o pastor Luciano, né? Glória a Deus pela igreja, glória a Deus pela comunidade. E o pastor, falou um pouquinho, pastor, do senhor, é pastor há quanto tempo? É casado, tem filhos, não é? Rapidinho aí, para a gente conhecer um pouquinho da pessoa, do CPF, né? Então, meu amado, pessoa física. Assim. Então, meu amado, é assim, eu comecei mesmo no Evangelho em 1983. Eu sou casado... Era tudo mato ainda. Nossa! Então, eu sou casado desde 1978, graças a Deus tenho uma esposa, a mesma esposa, graças a Deus, nunca na minha vida pensei em mudar de mulher, nem também houve ocorrências para que a gente pudesse pensar em uma separação ou qualquer coisa disso, né? Louva a Deus por esses 42 anos, acho que dá, né? 42 anos, de 78 até agora. 44? 44, né? Isso, Isso, exatamente. Boa correção. Então, esses 44 anos nós vivemos juntos aí, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Tivemos 2 filhos. Tem uma filha que nos deu 2 netos. Olha. E tem um filho que é especial, né? 37 anos ele tem. É um filho especial, mas louvamos a Deus porque veio até a nossa companhia, né? É o nosso companheiro de batalha, entendeu? Mas eu louvo a Deus por tudo. Nada que seja pesado, porque nada que você faz com amor se torna pesado, não é isso? E tem 2 netos, então, uma neta e um neto, né, que até completou 14 anos agora, dia 10, e é a minha neta que tem 9 anos, ela é completada em julho, né? Então, eu louvo a Deus porque minha família é essa, nós somos oriundos da cidade de Tupã. Antigamente, morei em Rinópolis até o meu casamento, né? Mas depois de Rinópolis, mudei para Tupã, em 78, e aí fiquei até 1999, trabalhando num hotel, e até 2000, pastoreando uma igreja. Em 2001, outubro de 2001, eu aportei aqui em Presidente Prudente, cheguei na primeira casa que morei aqui em Presidente Prudente, se bem que eu não sou muito cigano, não mudo muito, não. Mudei apenas uma vez. Eu morava numa esquina e mudei numa outra casa em outra esquina, próximo de onde eu morava também, e a de lá, desse tempo em diante, estou até agora no mesmo lugar. Então, eu louvo a Deus porque minha vida foi sempre cheia de imprevistos, sabe? E muitos imprevistos que aconteceram serviram de degrau para que a gente pudesse hoje transmitir alguma coisa para alguém que às vezes vem nos procurar, e a gente está aqui apto, graças a Deus, para poder compartilhar com as pessoas aquilo que a gente já passou, a estrada que a gente já caminhou, e a gente pode citar para aqueles que vêm por esse mesmo caminho, né? Mas Amém. É isso. Amém. E chegou a vez do meditando, né? Sim. Participar dessa bênção aí, dessa sabedoria. Agradeço mais uma vez. Quero agradecer também ao Samuca. Este episódio tem apoio. Pastelaria Como Aqui. Salgados fresquinhos, fritos a toda hora. Samuca, água e gás. Diz que entrega pelo WhatsApp. Levamos até você com toda a rapidez e segurança. Samuca, água e gás. Quero aproveitar aqui, ó, o pastor já cumprimentou aqui, mandar um abraço para ele aí da minha esposa. Rapaz, se tem alguém que toda vez que o pastor Amarivaldo prega, ela fala assim, puxa, como eu gosto de ouvir o pastor pregar,
né? A gente fica feliz, né? Hoje a gente está tendo o privilégio, né, de estar com ele aqui, de poder, né? A gente estava conversando com o Eduardo, né? A gente às vezes para ouvir, às vezes muita coisa na internet, né, para estudar, e às vezes a gente se esquece de sentar com pessoas que já tiveram uma experiência com Deus já há alguns anos aí, tem coisas importantes para passar para nós, né, para nos ensinar, coisas que muitas vezes é simples, mas às vezes a gente consegue enxergar, às vezes, como se fossem coisas mirabolantes, né, e na verdade às vezes essa simplicidade que o Senhor passa a mensagem do Senhor tocou até o coração dela, né? E é até por isso que eu conversei com o Eduardo e falei assim, cara, a gente podia falar sobre avivamento, já que é um tema que que está sendo tratado na nossa comunidade aí já há algum tempo, inclusive o pastor Amarivaldo foi um dos preletores aí que trouxe alguns ensinamentos sobre isso, né? Eu acho que vai ser importante a gente ter ele aqui para compartilhar um pouco conosco. Eu agradeço a sua esposa por ter essa benevolência para com a gente. Amém. Porque, Então, verdade, desculpa, pastor, pode continuar. Na verdade, seja tudo para a glória do Senhor, né? Amém. A gente tenta transmitir aquilo que o Espírito Santo nos orienta, não é isso? Mas estamos à disposição. Bacana, e a gente vai impactando vida e às vezes nem percebe, né? Claro, muitas vezes nem percebe. Quando tem esse feedback, esse retorno, assim, a gente fica bastante satisfeito. Graças a Deus. Então, Misael, já vamos começar, né? Vamos ao que viemos. Vamos falar de avivamento, vamos falar aí de tudo que vocês têm conversado, de tudo que vocês têm compartilhado sobre avivamento, e para o pessoal conhecer um pouquinho o que é. O avivamento é só barulho, o avivamento já aconteceu e não acontece mais, né? Vamos agora seguir uma estrada aí de alguns minutos falando sobre avivamento e abençoar o pessoal que tem seguido a gente aí. Beleza? Beleza, vamos ouvir o pastor, né, falar um pouquinho para a gente aí. Bom, pastor, como a gente acabou de dizer aqui, a Excelência Comunidade Cristã, né, que é a igreja que a gente serve aqui, ela já vem de algum tempo já trabalhando esse tema, falando sobre avivamento. E a gente percebe que esse tema é um tema que ele aparece aqui, depois de um tempo desaparece, daqui a pouco volta novamente e a igreja começa a buscar e a aprender mais sobre isso, voltar a falar sobre a importância de avivamento. Tratando assim, como a gente já falou da nossa comunidade, qual a necessidade ou qual a importância nesses últimos dias da gente falar de avivamento, que foi o caso, pelo menos, da nossa comunidade aqui, que deu uma ênfase muito grande com relação a esse assunto, a esse tema, né? Inclusive, o senhor foi um dos preletores que trouxe aqui um ensinamento bastante interessante para nós. Então, Misael, a gente entrando no lance do avivamento, nós temos que ser orientados por uma visão. Nós temos o seguinte, partimos de um princípio que hoje o mundo está globalizado, né? O mundo está praticamente, ocorre uma coisa lá nos Estados Unidos, 1 minuto já está na internet e nós já estamos sabendo aqui, entendeu? Então, o mundo globalizado, ele está trazendo suas ideias, seus projetos, baseados totalmente em coisas que não são coerentes com a palavra de Deus. Nós vemos aí, por exemplo, a política sendo associada à religião, e muitas vezes nós vemos assim essa globalização alcançando as igrejas, entendeu? E introduzindo doutrinas heréticas, introduzindo doutrinas que não condizem com a palavra de Deus. A gente fica assim estarrecido ao perceber que muitas vezes a igreja está sendo atacada
de uma forma sutil, né? De uma forma sapatinho de algodão, e as pessoas não percebem, né? Hoje você vê igrejas superlotadas, igrejas, templos suntuosos, verdadeiros templos que parece que tem ouro dentro, a coisa mais linda do mundo, e as pessoas vão ali de monte, de milhares de pessoas, entendeu? E às vezes a doutrina não é aquela que nós temos por regra e base de fé, a palavra de Deus. Elas encobrem, né? Elas andam parecendo que está transmitindo uma coisa tão profunda, e se você não tiver cuidado, você vai até cair naquela lábia, né? Verdade. E as pessoas se usam até da própria religião para trazer, então, uma ideia de que as coisas não são tão assim monstruosas, né? Se fala de inferno, muitas pessoas abaixam um pouco o inferno, né? Se fala de problemas, de situações que envolvem a perseguição à igreja, fica camuflado, principalmente na parte política, que a parte política elabora leis e projetos. E a igreja, ela é baseada como regra de fé nas escrituras. Sim. A igreja, se ela não estiver dentro na regra de fé das escrituras, ela não é uma igreja de Deus, né? E aí o que eu quero dizer com tudo isso? Vai haver um confronto, vai haver uma colisão. Por quê? Porque por intermédio da mídia e dos meios que nós temos hoje de comunicação, as coisas são camufladas e são empurradas para você. E, logicamente, que as pessoas que elaboram as leis, elas não são cristãs. Elas são pessoas que não têm um vínculo com Deus. Então, a igreja, ela está sendo usada para ser trampolim de ideias loucas, de ideias que hoje, atualmente, se você pegar, você vai ver que existem pastores, ou até eu conheço pelo menos um, que já deu ideia de que a Bíblia ela deve ser adaptada ao século que nós estamos. Que muitas regras, principalmente na área de sexualidade, né, na área de ideologias de gênero, que já vem sendo comentada há muito tempo, e nesse ponto aí, as pessoas já estão introduzindo e arrefecendo o que se quer. Quando você quer rechaçar, aí vem as pessoas contrárias e até querendo manipular a Bíblia para adaptar aos tempos que nós vivemos. Então, a igreja está sendo, se quer ser uma igreja de Deus, ela vai ser perseguida horrivelmente. Interessante. O senhor falou aí, né, essa questão das pessoas às vezes querer adaptar, né, a Bíblia, né? Acho até interessante, tem até um pastor que escreveu um livro aí, o Evangelho Completo. Nesse livro ele fala que a volta de Cristo ela seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló, né? E se você olhar a forma como nos dias de Ló eles viviam, né? Era um tempo de libertinagem, né? De tal forma e tal. E a igreja, às vezes, algumas igrejas já estão se adaptando muito aí. Você vê muito, já você vê a respeito das igrejas inclusivas, né?
e que às vezes tem um certo confronto, né? Quando a gente vai balizar mesmo algumas coisas que estão sendo ensinadas ali, falta base, né? E aí você tem nos dias de Noé também, comiam, bebiam, davam-se em casamento, Isso. né? Então, o avivamento vem trazer esses alertas também para nós, né? Sobre esse tempo de liberdade, né? Exatamente. O que o avivamento faz? O avivamento, ele faz com que nós cristãos, percebamos, através da palavra de Deus, o quanto é sutil o diabo. Ele faz com que o Espírito Santo ele dá um alerta para que nós possamos entender o que está por trás de todo aquele lixo que o mundo traz para você. Com esse tema, excluídos, você falou aí, né? Excluídos das igrejas, excluídos das sociedades. Por quê? Porque as pessoas se vitimizam. Então, a pessoa ele tem uma linha de pensamento que ele quer servir a Deus. Mas, só que ele quer servir a Deus da maneira dele. Eu não quero abandonar minhas práticas. Eu posso praticar o que eu quiser, eu sou livre. Entendeu? E ele acha que se ele chegar aqui, pastor Misael, eu vou na sua igreja. Você acha que eu vou ser bem recebido lá? Pode, tá, mas na verdade ele vai saber que ele vai ter algum olhar, alguma coisa que vai denunciar que ele não está sendo assim, ele está sendo diferente, entre aspas. Acontece que a igreja, ela é para isso, é para receber mesmo as vidas. Só que as vidas têm que entender que nós recebemos para que ela entre a palavra dentro dela e haja uma transformação, né? Que, como diz em Romanos 12:2, né? Transformai-vos na renovação da vossa mente, né? Na renovação da vossa mente. Então, se a pessoa não renova a sua mente, logicamente o Espírito Santo não vai ter como o Espírito Santo, enquanto essa pessoa não renovar a mente, não entender aquilo que está sendo exposto pelo Espírito Santo. Então, para que serve o avivamento? Para que a pessoa abra os seus olhos e entenda que Deus ama o pecador. Sempre amou. Mas o pecado, não. E existem coisas na Bíblia, coisas inseridas na Bíblia que são coisas inegociáveis. Eu não posso negociar. Se alguém vier, porque eu sou excluído, porque eu sou banalizado, porque eu sou vitimizado aqui, todo mundo me olha de mau olhar. Por isso já existem as igrejas que são igrejas dos excluídos. Eu creio que você já deve ter são as consideradas inclusivas, né? Que eles incluem... São dos excluídos, né? Elas são igreja inclusiva. Elas incluem os excluídos. Porque eles querem, logicamente, vir à tua igreja, mas eles querem ficar do jeito que estão. Ah, sim. Da maneira que estão. Então, o que eles fazem? Eles projetam um tipo de igreja, onde eles, com certeza, vão fazer todo o ritual, né, cristão, todo o ritual. Eles conhecem a palavra de Deus. Só que aí eles fazem o ritual, fazem tudo normal, cantam, louvam, adoram, só que a prática do pecado continua. Verdade. E é isso aí que o Espírito Santo faz na gente. E quando a igreja se acha em perseguição, quando a igreja se acha em apuros,
né? Qual é o tempo do avivamento? É esse tempo. Esse tempo. É quando a igreja é atacada, quando a igreja ela vem ser procurada para ser martirizada, aí é onde existe, Deus levanta essa busca. Deus levanta para que ele possa orar, e daquele ele forma um grupo, como sempre. A regra, às vezes, se você prestar bastante atenção, você vai ver que a regra de um avivamento, se bem que nós não podemos determinar a regra, né? Mas vamos supor, presta atenção quando vem um avivamento. Alguém orou, impactou 2 ou 3 pessoas, às vezes 15, 20, 30. Aí, de repente, aí se deu um avivamento. Aí eu posso usar esse de repente. Uma certa feita, o pastor Luciano estava pregando aí, e ele disse assim: o Espírito Santo com o avivamento é de repente. Se você vê em Atos, né, quando desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, né, aí você vê que aquelas pessoas que ali estavam, foi de repente, veio um som veemente. Então foi de repente. Então o Espírito Santo, no avivamento, ele trabalha de repente. Sim. E a lógica, sempre que você pode presenciar a descida do Espírito Santo, quando ele vem impactar para um avivamento, sempre ele vai usar alguém, né? E ali ele vai impactar aquela pessoa vai... Outro tema que vai acontecer com essa pessoa, aquela pessoa vai ter um ataque de consciência, ela vai vir para dentro de si, e ela vai entender quanto ela precisa de Deus. Ela vai entender que 1 hora de oração é pouco, 2 horas, muito pouco, 3 horas, 4 horas, é muito pouco. Então ele percebe que ali ele está tendo um chamado. E os avivamentos acontecem depois disso. Quando a pessoa é impactada, quando ela consegue mudar, né, aquele pensamento que ela vinha tendo, aquela frieza. Às vezes a pessoa está tão longe, tão distante, está quase perdida, sem ânimo para nada. Aí, de repente, o Espírito Santo fala: é agora. Você é meu, vem cá. Vai no quartinho, ajoelha lá. Vou ter uma conversa contigo. E daquela conversa, aquela chama acende naquele coração, e aquela pessoa impactada já começa a sentir aquela vontade de trazer as outras pessoas, entendeu? Trazer as outras pessoas para perto de si, para que elas possam sentir o mesmo que ela. E aí se inicia um grande avivamento. Se inicia. Eduardo, quer acrescentar aí o... Não, é só a parte que o pastor falou da igreja, dos excluídos e dos incluídos, né? Que acabam negociando alguma parte nas escrituras para ter essa, vamos chamar, essa falsa inclusão, né? Eu estava pensando aqui, rapidamente, só porque me chamou a atenção, que eu considero que todos somos excluídos da Igreja de Deus. Todos éramos, pelo menos, excluídos da Igreja de Deus. Ninguém estava lá dentro e Jesus veio e morreu para quem já estava lá dentro, né? Teve que acontecer uma morte de Deus para que nós fôssemos incluídos na igreja dele, né? Então, a grosso modo, todos somos excluídos e Deus vem e chama. Todos éramos inimigos e Deus vem e chama a amizade, né? Então, muita gente usa termos que são reais, né? Termos que são verdadeiros, mas deturpam o logo depois, né? Tá, eu era excluído da igreja de Deus, mas pela misericórdia de Deus, ele me chamou à igreja dele, né? Eu fui à igreja dele e aí é o que o pastor falou, a mudança foi acontecendo, o arrependimento, a santificação, ela vai acontecendo. E
que pode acontecer com qualquer um. A gente prega a palavra justamente para isso, para que esses que estão fora sejam incluídos à igreja de Deus. Mas exige-se algo disso. Jesus falou assim, aquele que quiser vir, negue-se e tome sua cruz e siga-me. Existe o negue-se, né? Não o afirme-se. É justamente o contrário, negue-se. Né? Então, sim, somos todos excluídos, mas uns perceberam, né, pela misericórdia de Deus, e Deus os incluiu na igreja dele. Outros permanecem excluídos, mas infelizmente se enganam que estão sendo incluídos, né? E aí entra a religiosidade que o pastor falou, né? Rituais e esse tipo de coisa. Então, que oremos para que esse exemplo que o pastor deu aí de o homem, eu até anotei, para que tenhamos um ataque de consciência para perceber, né? Tanto aqueles os que estão dentro para buscar, os que estão fora para entrar, né? Que Deus tenha misericórdia desse povo todo aí, inclusive nós. Com certeza. É interessante, né? Porque o que o pastor falou aí, inclusive já era até tava nas perguntas, que na verdade aqui já está até incluso tudo, né? Esse ataque de consciência aí é o que a gente conhece por arrependimento, né? Essa mudança de mente, né? Que a gente conhece pelas escrituras. Os grandes avivamentos, pastor, a gente observa que eles sempre são marcados por um temor ao Senhor. Né? Um temor ao Senhor, e isso leva, né, ao arrependimento, essa ação do Espírito Santo realmente ali. O que o senhor teria para compartilhar para nós, nesse tempo, sobre o temor do Senhor? Porque a gente vê, e observa, como o senhor já até afirmou assim, a gente vê muito banalizado hoje as coisas de Deus, né? É claro que antigamente a gente às vezes tinha uma forma de entender a palavra e que muitas vezes gerava até um medo. Hoje parece que às vezes as pessoas perderam o medo. Né? Às vezes a gente tinha medo de ir para o inferno, né? Medo, né? A mensagem talvez era pregada nesse sentido. E de falar, olha, tem dois caminhos. O céu, o inferno, entendeu? E a gente tinha esse medo. Hoje parece que às vezes as pessoas não têm medo, né? E tratam as coisas de Deus, a obra de Deus, né? Aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E o avivamento, ele é tão importante que esse temor que vai ser gerado, né, no coração das pessoas, eu acredito que ele vai impactar todas as esferas, né? Tanto essa esfera religiosa que a gente tem de culto, liturgia, de evangelizar, de ir atrás dos perdidos, mas também dentro de casa, na família, no trabalho, né? O que o senhor teria para compartilhar com a gente sobre esse temor do Senhor? Então, irmão, pastor Misael, o temor do Senhor, antigamente era-se entendido que a pessoa, eu não posso nem chegar perto de Deus, porque Deus Deus é um fogo consumidor, Deus é algo que nós não podemos nem, é difícil até orar, né, para Deus. Então, nós temos que, por isso que surgiram muitos intercessores, né, pessoas que punham santos para interceder, aquela coisa. Mas, irmão, o temor do Senhor, ele se baseia na nossa conduta para com Deus, entendeu? O nosso dia a dia, o nosso caminhar, o nosso se deleitar no Senhor, esse caminhar com Deus é um momento que nós devemos ter como base, né, no temor. Por quê? Quando vai vir um avivamento, o que o homem primeiro cai em si é no reconhecimento do que ele é. O reconhecimento do que você é traz um temor. Porque o homem em si, ele nunca foi bom, né? O homem, desde quando ele caiu no Éden, ele perdeu a sua personalidade, perdeu a sua identidade, né? E o homem, praticamente, ele se esvaziou, né?
Ele não tinha mais como chegar até Deus. Então, nós vemos que houve, então, um tempo de que as pessoas pensavam que não podia nem chegar perto, como, por exemplo, Adão, quando se escondeu, ele e Eva se esconderam, eles tiveram medo, né? Mas já haviam cometido o pecado. E eles se esconderam da presença de Deus. Esse temor aí que eles tiveram foi mais um medo, né? E aí quando o homem reconhece a personalidade que ele tem, quando o homem reconhece o que ele é, ele vai se arrepender do que ele é. Porque o que você é aqui, né? Perante a minha pessoa, perante a pessoa do seu cunhado, tudo bem, todos nós temos uma figura, né? Nós somos assim. Agora, essa nossa característica aqui, exterior, não mostra o nosso interior. Sim. Porque é na subjetividade, é lá quando você não tem ninguém te olhando, é lá quando você está só, que você se torna o homem que você é. Então, quem poderá, por exemplo, falar melhor o homem que você é em casa é sua esposa, porque convive com você, entendeu? Nós temos aqui uma ideia de que você seja uma pessoa assim e tal. Conheço o Misael, conheço, o pastor Misael é muito boa pessoa e tal. Mas, assim, na subjetividade, ali onde você está, no seu trabalho, é ali que nós temos que demonstrar o temor que nós temos à palavra de Deus, ao Senhor. Qual é o temor que nós temos? De nos portarmos, né, de uma forma coerente como cristãos, né? E que em nós possa ser vista a bondade de Deus. Porque, logicamente, que nós de nós mesmos nada temos para dizer que, porque eu tenho essa bondade, eu fiz. Não. Tudo que se reflete de nós é pela presença do Espírito Santo em nós, desde que nós tenhamos temor ao Senhor. Porque aí você vai se arrepender desse homem que você é. E você vai tentar cada dia, melhorar. Eu posso melhorar, né? E eu posso melhorar, chegar na minha casa e falar, olha, eu percebi que isso aqui que eu fiz foi errado, aquilo que eu fiz estava errado, tal. Eu reconheci. Então, o que acontece? Eu estou me consertando, né? Eu estou temendo a Deus. Por quê? Porque eu estou tentando, né, de passo a passo, chegar ao temor do Senhor verdadeiro. Para um avivamento. Um homem sem temor não tem avivamento. Não, impossível. Porque a primeira coisa que você precisa se arrepender é de você mesmo, né? E sempre que vem um avivamento, você pode ver que a pessoa, ele começou a orar, começou a se derramar diante de Deus, começou a sentir aquela presença doce do Espírito Santo. Aí o que acontece? Aquela pessoa vai se entregando, porque na verdade o que faz com que o homem não suba os degraus e não se apresente a Deus com temor é a própria soberba, né? É o homem que no seu interior ele luta contra o que é santo, contra o que é sagrado, contra o que é de Deus, porque o homem é mau, né? O próprio Jesus disse, né, que vós que sois maus, se um filho vos pedir pão, né, qual de vocês vai dar uma pedra? Isso caracteriza que o homem não é porque ele dá um pãozinho para o filho, com amor, com carinho, não é por isso que ele é bom, entendeu? Ele é bom se ele estiver revestido do amor de Deus. E para uma pessoa alcançar, então, esse patamar de comunhão com Deus, ele precisa ter temor. Que esse relacionamento com Deus é com temor.
porque ninguém vai chegar diante de Deus de qualquer forma. O pastor Luciano, ele costuma, acho que até numa live que a gente fez uma vez aqui, ele falou algo bastante interessante também, né? O senhor falou de conduta, né? O temor ao Senhor, ele vai tocar e transformar a nossa conduta. Exato. E aí ele falou assim, uma pessoa que normalmente costuma ter o hábito, né, de acessar sites pornográficos, né, conteúdos, né, pornográficos, ele falou assim, a pessoa que faz isso, ela não tem consciência da pessoa do Espírito Santo. E é exatamente. Ela não tem consciência. Por quê? Ele não faria isso na presença do pai e da mãe dele, na frente deles ali. Mas, por ele achar que não tem ninguém com ele, ele vai lá e pratica. Então, logo a pessoa que tem, né, pelo que o senhor trouxe aqui esse ensinamento para nós, o temor ao Senhor, a partir desse arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo, faz com que a pessoa tenha consciência de que o Espírito Santo está com ele. Sim, em tudo. Né? Em tudo que for fazer. Então, imagina, vou acessar aqui o meu computador. É como se o Espírito Santo estivesse aqui, ó, do lado, enxergando juntamente comigo. E está. Né? E a pessoa às vezes não tem, né, pastor? Essa consciência de que o Espírito Santo está em tudo. Aí entra todas as negociações e assim por diante. É por isso que eu te falei da subjetividade, que nós não nos conhecemos na subjetividade, né? Ali é onde você vai se denunciar quem você é. Você acessa um computador com sites pornográficos e tudo. Por quê? Porque você pensa que está só. Você fala, não, mas se você tem a consciência de que você é um filho de Deus, quando que você vai fazer uma coisa dessa, né? A tentação vem, porque todo homem é tentado, não é? A tentação vem, o momento de vontade vem, né? Mas, como diz, aí entra o temor. Sim. Né? Entra o temor, você fala, eu sou um filho de Deus, como que eu vou praticar uma coisa dessa? Né? Como você diz, a pessoa desprovida, né? Quando ela está desprovida da oração, desprovida da busca, desprovida da comunhão com Deus em oração, que é o nosso elo, nosso vínculo de ligação com Deus, aí ela fica fatalmente, ela fica à mercê de uma ação diabólica. Por quê? Vamos supor, Davi passeava pelos pátios do palácio. A guerra estava intrínseca. Os soldados dele estavam todos lá. O rei seria o primeiro a estar na guerra. Mas ele mandou o exército dele com tudo, só ele não foi. Aí o que ele faz? Vai passear no palácio e ele vê Batseba, né? Então, aí que está o momento em que a pessoa está desprovida de oração, desprovido de ação e desprovido de tudo, né? Porque no momento que ele poderia estar na batalha, ele estava bem tranquilo no seu palácio e gozando das regalias de um palácio, enquanto os servos estavam lá se matando no campo de batalha. Injusto, né? E o que acontece? O inimigo se usa desses momentos e aí ele já praticamente trabalha na mente da pessoa, porque o inimigo é sutil, né? Ele trabalha na mente da pessoa e a pessoa, fatalmente, ele vai cair. Entendeu? É essa subjetividade que nós temos que evitar. De pensarmos que estamos sós e praticarmos os atos como se nós não tivéssemos que prestar contas a Deus. Acho que por isso que é a importância do que a Bíblia fala de termos a mente de Cristo. Né? A mente de Cristo. Mente de Cristo, que eu acho que vai permear aí toda né, todas as esferas da nossa vida. Porque quando você não tem a mente de Cristo, é um problema. Você vai ter que ter um policiamento, né? Um policiamento das suas ações, do seu dia a dia, do seu
cotidiano. O que você faz? Levanta, tal, faz isso, faz aquilo, mas inclui sempre algo melhor. Inclui sempre algo de bom para que você possa, então, notar e ter sempre em mente que você é um filho de Deus. Hoje eu fiz uma gravação de um vídeo aí falando de política, né? E eu falei que no livro de Gênesis, lá no início, quando Deus forma o homem lá, ele forma e fala, ó, governe sobre todas as coisas, domine sobre todas as coisas. E é interessante que quando ele fala isso, ele só fala depois que insere dentro do homem o espírito, né? Depois que esse homem passa a se tornar uma alma vivente, depois que Deus insere o espírito, né? A partir desse momento, ele está capacitado para dominar sobre todas as coisas. A mente de Cristo, né? A mente sendo gerenciada aí a nossa vida pelo Espírito. A gente estava comentando aqui sobre essa questão, né, do arrependimento, e aí eu queria voltar um pouco nesse ponto aqui, para a gente falar um pouquinho aqui. A gente fala de pecado, né? O pecado é aquilo que a gente se tornou, né? Certo. E aí, às vezes você quer eliminar algumas coisas da sua vida ali, né? E aí são esses frutos que são gerados na carne. Aí você vai lá e elimina aquilo dali, né? E se você não tiver enxertado em você ali, né, Cristo, né, na videira verdadeira ali, a gente vai continuar produzindo esses frutos. A gente entendeu que é o Espírito Santo que faz que nos ajuda a esse arrependimento, esse reconhecimento do pecado. E aí tem uma questão, pastor, que é bastante polêmica, que é a confissão de pecado. A confissão de pecado, né, a gente vê alguns textos ali nas escrituras que diz que a gente tem que confessar esse pecado uns aos outros. Sim. E aí entra aquela questão assim, a gente tem que realmente todos os pecados ou não, né? Para quem que a gente tem que fazer isso? Ou esses outros. Quem são esses outros? Essa comunidade que a gente está vivendo, porque todo mundo está aqui dentro, a gente pode chegar aqui e falar, vamos fazer. Inclusive, aconteceu isso nesse aspecto do avivamento que a gente estava falando aqui, num trabalho que a gente fez, e que foi tão intenso, o que Deus falou no coração das pessoas, que eu lembro que teve pessoas no ato do culto, que ele abriu a boca e falou, perdi o perdão para a igreja, de pecados, e era coisas, assim, pesadas. Naquele aspecto do avivamento, o cara, ele não foi constrangido. E ele realmente abriu a boca mesmo e falou coisas... Inclusive a pessoa que estava no altar, né? E isso, estava no altar. Estava no altar. E ele disse que foi tipo assim... Confessou ao vivo, na hora, o negócio assim acontecendo. Até ele pediu, tá sendo gravado? Ainda pediu, está sendo gravado isso? Eu vou parar. Não, por quê? Porque realmente houve ali um mover de Deus, o arrependimento, né? O Espírito Santo veio e de certa forma, né? E aí o senhor poderia comentar um pouco sobre isso, né? Porque eu tenho certas dúvidas com relação a essa questão de confissão de pecado. Confessar uns aos outros. Confesse, assim, é para a igreja? É para a pessoa que você confia ou não? Como é que é esse negócio? Confissão de pecados. É necessário, Misael. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou levar esse pecado comigo, eu vou deixar isso comigo. Por quê? Porque não vai afetar ninguém, não vai estar... Mas a tua consciência, ela vai estar pesada. Houve um avivamento que aconteceu o seguinte, alguns jovens se reuniram para orar. Eles se reuniram em torno de 12 jovens, né? E eles fizeram um culto, e ali eles tiveram aquele encontro com Deus. Eles já estavam avivados. E naquele culto, o pastor que estava comandando aquele culto disse, vamos encerrar o culto. Só que o Espírito Santo disse não vai encerrar nada. Aí o culto
continuou. E aquelas pessoas avivadas, aquelas pessoas orando, buscando, aquelas pessoas falando em línguas, aquelas pessoas estavam tomadas mesmo, sabe? Aí, de repente, um irmãozinho levantou do chão, onde ele estava com a cara no chão, cara no pó, levantou dali, chegou até um irmãozinho que estava lá do outro lado, abraçou com aquele irmão, confessou todos os pecados dele. Obra do Espírito Santo. Igual você contou aqui, pessoas constrangidas pelo Espírito Santo para confessar naquela hora o seu pecado. Entendeu? Então isso, houve uma compulsão, houve mesmo um mover do Espírito ali, para que a pessoa, normalmente, Misael, normalmente você não vai chegar numa pessoa e falar assim, olha, fulano, eu fiz isso. Não, jamais. Se você não estiver totalmente tomado pelo Espírito Santo, se você não tiver consciência, aquela consciência, meu Deus, eu preciso me livrar disso. E você sabe que a confissão, ela é para alívio, né? Por exemplo, o avivamento que veio naquele dia, só concluindo aquele encontro dos avivados, houve o seguinte, os 12, né, eles se abraçaram e confessaram todos. Ali todos se confessaram entre si. Supomos, vamos trazer para a Igreja Excelência. Tá? Vamos trazer para a Igreja Excelência. Existe você quer confessar. Puxa vida, e está escrito, confessar uns aos outros. O pecado está te consumindo. Mas, confessar para quem, meu Deus? Só para Deus? Talvez sim. Mas e daí? Vai libertar você? Vai sentir quando a Bíblia diz, confessai uns aos outros vossos pecados. É para que você tenha certeza, né, de uma comunhão com Deus. Bom, se nós estamos aqui, supomos um culto, né, e o Espírito Santo toca em mim, fala, ó, confessa para o pastor Misael aquilo que você tem guardado dentro de si. Confessa para ele. Naturalmente, se eu estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo, se nós dois estivermos no mesmo nível do Espírito, com certeza não terei vergonha nenhuma em chegar em você e falar, pastor, preciso confessar um negócio para você. Assim, 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 tal. Por quê? Porque você vai ser meu confidente, mas você está cheio do Espírito Santo. Você não vai ser uma pessoa que vai sair falando algo de mim, não é? Agora, no sentido global, né, como houve aquele dia, eu acho só não mover do Espírito mesmo. Ah, sim. Porque entendi. individualmente, o que seria correto? Individualmente, vamos supor, eu preciso confessar, eu preciso ter um amigo, uma pessoa que esteja no mesmo patamar que eu acho, né, que ela está no mesmo patamar que eu, para que a gente possa ter um convívio, né? Nós temos, por exemplo, nós nos encontramos sempre, estamos sempre dialogando, conversando, e de repente eu preciso falar alguma coisa para você, ou você necessita de falar alguma coisa para mim. Se nós tivermos confiança, não há constrangimento nenhum. Eu acho que isso aí é que envolve a questão da comunhão, né? A questão porque da comunhão. a Bíblia fala, né, para que a gente viver em comunhão com os irmãos. Exato. E essa comunhão, eu acho que até assim, a gente tem algumas experiências, inclusive dos discipulados que acontecem, né, na comunidade também, Sim. que essa comunhão, essa reunião que eles fazem, inclusive agora, né, a gente está falando aqui, e aqui estamos gravando aqui na igreja, e tem um pessoal que passou aqui, né, fazendo discipulado juntos aqui, ó, acabaram de entrar numa sala ali, já até saíram, já fizeram a reunião ali, e essa oportunidade que eles têm, essa oportunidade que eles se aproximam. Aí tanto essa questão de proximidade, mas ao mesmo tempo é onde também que você consegue enxergar
aquelas pessoas também que tá cheia de Deus, né? Assim, você vê que você fala, pá, tem um Espírito Santo, tem palavra, Isso. tem algo de Deus para trazer para mim, entendeu? Porque assim, Tem suporte. Né? Porque assim, até que o senhor falou assim, esteja no mesmo nível que eu, Isso. mas esse nível mais numa questão de proximidade. Sim. Porque agora, numa questão de espiritual, aí seria essa pessoa realmente capacitada por Deus, né? Que você vê, você enxerga nela Deus, né? A palavra de Deus nela, aí você fala, vai ter alguma coisa de Deus ali para mim, né? Eduardo, você tem... Eu queria compartilhar essa parte. Compartilhar não, né? Trazer um adendo. Como se diz? Um adendo. O avivamento, que o senhor falou de comunhão e confissão de pecados e tudo isso que o senhor disse, não existe, aí eu estou jogando para o senhor, tá? Mas, então, não existe um avivamento solo, né? Uma pessoa sozinha, porque as experiências que vocês trouxeram, que o senhor trouxe, o avivamento está sempre ligado a um culto, está sempre ligado a uma comunidade, sempre ligado a Aí, o senhor... Por isso que eu estou jogando para o senhor me corrigir ou confirmar. Não existe um avivamento solo. Um cara sozinho foi avivado, ou o avivamento está sempre ligado a uma comunidade, a congregação, a pessoas que estão se encontrando continuamente, né? Sistematicamente, ali sempre em união. E aí Deus decide avivar uma comunidade que aí vai, normalmente, né? Vai ampliando essa experiência, esse avivamento, esse arrependimento aí de todo mundo. Como que é? Solo? Pode acontecer solo ou não? Está sempre ligado a uma comunidade? Tipo assim, ó, quando Deus pretende fazer um avivamento numa comunidade, por exemplo, vamos por aqui, o pastor Luciano, ele nos anunciou, falou assim, olha, a partir de hoje, eu gostaria de pedir aos irmãos que nós pudéssemos falar sobre avivamento. Então, ele foi tocado pelo Espírito Santo, né? E começou dele esse avivamento, entendeu? Ele começou dele. Agora, qual o projeto do Espírito Santo na igreja? Eu sei que é um avivamento total, né? Porque quando houve avivamento lá em Pentecostes, quando houve o avivamento, veja bem, quando as línguas veio sobre aqueles quase 120 discípulos, né? Você veja bem, veio sobre todos. Dali, levantou-se Pedro, né? Então, o avivamento ele veio por um grande evento que assombrou a cidade, entendeu? E aí o que aconteceu? Começou daqueles 120 discípulos, levantou-se Pedro, que falou a uma multidão e quase 3.000 almas foram aos pés de Cristo. Então, a intensidade de um avivamento é o Espírito Santo que promove. Ele começa, por exemplo, o avivamento ele vai começar pelo pastor Misael. O pastor Misael vai me atingir, porque nós estamos comungando em comunhão, né? No mesmo Legal. Espírito. Ô, pastor Misael, vamos orar tal dia? Ô, pastor, vamos, irmão. Quer dizer, aquilo já acendeu a chama em mim, entendeu? Aí a chama vai para outro, aí nós convidamos 5, 6 pessoas. Então o avivamento começou no Misael, veio para mim, mas nunca para, entendeu? Ele não vai parar. Por quê? Daqui, quando o pastor Luciano anunciou, todos nós entramos, e inclusive foi feito aqui na igreja, noites, né, que passaram a noite em oração, buscando avivamento e tal. Se bem que o avivamento é assim, irmão, de repente. Entendeu? Uma das partes que eu ia falar também da pergunta é essa promoção do homem, né? Eu vou promover um avivamento. Não, isso não. Vamos juntar aqui, irmão, que a gente... Vamos avivar essa igreja aqui. Aí a força do homem para avivar. Vamos fazer um culto de avivamento. Não existe, irmão. É marketing. Não. Porque vem cá.
O avivamento ele é a mesma coisa de eu falar assim, vamos fazer um culto profético, vai ter profecia no culto. Eu sei lá. A profecia vem da palavra, entendeu? A gente pega a agenda de Deus e a gente escreve na agenda de Deus, né? Deus, o senhor vai fazer isso, domingo que vem o senhor vai avivar a igreja. Não, então, eu acho assim, tudo é no de repente de Deus. Não é? Entendi. Se por exemplo, o pastor Luciano falou, puxa, eu senti, agora ele está mesmo na oração, está com a boca no pó. Todos que seguirem aquilo que o pastor Luciano está falando, eles vão alcançar, entendeu? Mas não vai ter tempo, viu, irmão? Isso aí é tão interessante que não vai ter tempo determinado. O pastor falou sobre esse movimento de Deus. Teve um caso aqui, recente, o pastor contou aqui na igreja, acho que o último culto agora. Ele sempre ouviu a pastora Valéria sempre falar assim, que ela costumava ouvir a voz do Espírito Santo. Ela já aconteceu dela estar indo na rua assim, de repente, uma voz falar no ouvido dela assim, atravesse para o outro lado. Aí ela atravessou, quando ela acabou de atravessar, veio um motoqueiro, caiu um bujão de gás da coisa, e quase bem aonde ela estava. E ela, tipo assim, ela falou, gente, ela tipo assim, ouviu e falou assim, vou atravessar. Mas atravessou, tipo assim, ouviu aquela voz. E aí ele falou assim, gente, isso aí é claro, Deus chamou algumas pessoas para isso e tal, né? E aí ele jogou essa. E aí começou essa busca por avivamento. Vamos buscar a Deus e tal. Começou por oração, que nem o pastor falou. O avivamento, que a gente fala que às vezes esse movimento que às vezes acontece, ele é um de repente. Mas o movimento é antes, né? Ele começa com oração, ele começa com intercessão, ele começa com busca, entendeu? Intercedendo pela entrega, começa com essas coisas. E aí o pastor começou a orar e começou a falar, Deus, eu queria ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo, eu queria ouvir, assim, eu quero ter mais essa intimidade, essa proximidade com o Espírito Santo. Ele estava na casa dele. E aí ele estava na casa dele, de repente ele falou que no ouvido dele falou dessa vez, vai na igreja agora. Vai na igreja agora. Ele pegou e ficou assim, e falou para a pastora Valéria, tô saindo, vou lá na igreja, porque o Espírito Santo acabou de falar comigo. Ele falou assim, eu vou lá agora. E ele foi lá. Quando ele chegou aqui na igreja, os caras estavam tentando roubar a igreja. Eita, glória. Os caras estavam tentando roubar a igreja. Ele falou, ele chorou. E aí ele chegou aqui, ainda falou com os rapazes ainda, ainda falou de Deus com os rapazes ainda. Ainda falou de Deus com os rapazes ainda. Então você vê que tipo assim, são coisas que a gente, quando está vivendo nesse mundo nosso, cheio dos afazeres do dia a dia, a gente lê a Bíblia, né, busca Deus, tal, tem aquele devocional nosso, mas às vezes você não tem aquela busca de falar, Senhor, eu tô aqui disponível, usa a minha vida e tal. E o avivamento, normalmente, ele vem nessa perspectiva. E uma das coisas que a gente percebeu aqui na igreja, inclusive a dinâmica do louvor mudou. Sim. A dinâmica do louvor mudou. Das pessoas, né? Porque parte dessas pessoas que estão no louvor ali participam, por exemplo, do grupo de jovens. E o grupo de jovens começou a fazer intensas orações. Eles começaram a buscar Deus, eles foram para monte, eles vieram para a igreja aqui, passaram noite orando aqui também. Cara, então essas coisas, né, pastor, que esses movimentos que vão acontecendo dos princípios básicos, né, oração, né, da meditação, da palavra, ouvir Deus falar, e eu acho que essa é a chave também, né, Exato. De realmente ouvir o que é que Deus tem a dizer a respeito das coisas, né, aonde ele quer nos posicionar, porque quem está fora da posição às vezes é nós, né, e não Deus, né, Deus fala, não, eu quero colocar você aonde eu projetei, né. Exato, exatamente. Então, né, o Espírito Santo é assim, ele trabalha, ele vai trabalhando, isso aí, logicamente, há um processo mesmo, né, para que a gente chegue lá no avivamento, né, final mesmo, conforme Deus quer, mas o projeto de Deus para um avivamento nunca é minúsculo, não é micro, é macro, entendeu? Deus não trabalha no micro,
Quando ele quer um avivamento, ele quer... Você vê, no país de Gales, quando houve aquele avivamento no país de Gales, as pessoas, elas se arrependiam tanto, elas caíam pelo chão, pedindo a Deus a misericórdia. As pessoas iam orar e caíam assim, arrebatados no chão, sabe? Porque eles não tinham nem forças. Eles eram totalmente... A verdade é que, irmãos, nós nunca nos entregamos inteiramente à oração. Esse é o problema. Nunca nós nos entregamos de corpo, alma e espírito à oração. E nesse vai e vem que a gente, às vezes, fica meio lá, meio cá, às vezes quer pensando, eu vou orar agora, mas vou orar daqui a pouco, vou orar. Mas acontece o seguinte, a oração, ela deve ser como respirar, né? Que nem já foi dito aqui no altar. A oração tem que ser como respirar. Quanto tempo você fica sem respirar? Né? Pensa bem. E se você não respirar, meu filho, adeus, já era. E a oração ela tem que ser para dentro de nós, ela tem que ser não uma coisa assim, que eu vou orar porque eu estou precisando, vou orar porque eu estou... porque fulano pediu, não, vou orar porque eu estou necessitado de oração. Eu necessito de oração. É isso, entendeu? Então, e nós não nos entregamos inteiramente a Deus. Quando nós deveríamos estar totalmente lá, entregues, né? No altar mesmo, ali, Senhor, tenha misericórdia, orando a Deus, buscando de fato e de verdade, né? Nós poderíamos ter um avivamento muito maravilhoso, né? Mas até chegar a esse ponto aí é muito difícil, irmão, porque o homem não quer orar. A carne nunca permite que o homem queira orar, né? Esse campo da oração, ele é um campo bem, para o homem, complexo, né? Complexo. Porque o homem, como o senhor falou, ele não está, a carne dele, né, não está disposta a orar. Não. E esse campo da oração é aquele lugar que, tipo, tem um pastor aí na internet, muito famoso, que ele fala o seguinte, que a oração, ela é um dos termômetros que mede a nossa caminhada com Deus. Ela não é o termômetro, ela é um dos termômetros. Porém, ele falou assim, você tem que orar mesmo sem vontade, porque você não vai ter vontade. Verdade. Você não vai ter vontade de orar. Verdade. Ele falou assim, então você tem que orar. Aí ele falou assim, ele falou assim, a oração no começo, ela vai ser um esforço, né, pesado, pesado, porque você não está acostumado. Ele falou assim, só que você tem que orar até que ela se torne um prazer. Deixa eu fazer um adendo aqui, pegando esse gancho da oração. Quando eu cheguei aqui em Prudente, um rapaz, muito amigo meu, ele disse, pastor, eu estou com uma vontade imensa mesmo, de ser um evangelista. Eu gostaria de ser uma pessoa assim que pudesse sair por aí evangelizando. Eu falei, mas é possível, irmão. É possível, sim. Ele falou, e outra coisa que eu gosto muito é de cantar. E ele canta, irmão, mas canta mesmo, hein? Canta lindo, lindo, lindo. Aí eu falei, você já tem um caminho percorrido, porque você já canta bem. Aí ele falou, tudo bem, mas e quanto a você ser um evangelista? Eu falei, não, tudo bem. Você ser um evangelista, você ser um cantor, você ser um pastor, você ser uma pessoa que receba títulos, não há problema nenhum. Só que você vai ter algum caminho para percorrer. Aí ele falou assim, e qual esse caminho? já deu uma perguntinha. Aí eu falei assim, o primeiro caminho que você vai ter que percorrer é o da oração. E aí, olha. Pastor, eu não gosto de orar. Eu falei, então, meu filho, esquece. Então, ora até gostar, né? Não, eu falei, esquece, porque você não vai ser cantor, não vai ser evangelista, você não vai ser nada, meu filho. Não tem sustentação. Não tem. Eu falei, meu filho, sem oração, você vai ser simplesmente um a mais, não vai ter nada. Aí ele falou assim, pastor, eu vou tentar. Eu falei, sabe o que você faz? Chega agora em casa,
A mãe dele era de oração, sabe? A mãe dele é uma pessoa de oração. Aí falou assim, chega em casa agora, ele tinha desviado, e ele tinha voltado para a igreja, sabe? E ele estava meio sem forças, né? Aí eu falei, junta com a sua mãe é uma mulher de oração, ora lá com ela. Aí ele foi, e começou a orar. Menino, ele pegou um gosto pela oração. Rapaz, sabe que ele fez campanhas no monte, né? Ele fazia campanhas no monte de 30 dias. Sai. Rapaz. É gostar mesmo. E chovendo, frio, e ele ia pro monte. Que maravilha. Também, resultado, vamos falar, né? Hoje ele nem era casado naquela época, ele conseguiu uma esposa que é missionária, né? Ele já é um pastor, ele foi para o Paraguai tomar conta de uma igreja, pois ele veio para Campo Grande, no Mato Grosso, foi um tempo lá, ficou um tempo lá, veio parar aqui em Martinópolis. Hoje ele é pastor em Martinópolis, mas só que ele não está mais na frente de uma igreja, né? Só que ele está, assim, auxiliando o pastor na igreja e tal, está da minha forma. Então ele, graças a Deus, e uma pessoa também que veio aos pés de Cristo, era um desviado, era sobrinho de um pastor, que foi meu pastor também, lá em Tupã. Ele veio para os pés de Cristo, ele também virou uma máquina na mão de Deus. Então, ele, na última vez que eu tive a notícia dele, ele estava lá para a Bolívia. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, né? Ele tinha ido para lá para ser missionário. Ele tem uma igreja lá, super grande. Igreja Bendiciones de Deus, né? E essa igreja que ele inaugurou lá, ela tem uns anos já, bastante anos. Ele é da Assembleia de Deus. Ele foi muito tempo do ministério que eu era, né? E ele foi com a família para lá ter ele, a mulher e 2 filhos. Quando veio a pandemia, ele foi atacado pela Covid, morreu. Ela foi atacada pela Covid, morreu. E um dos irmãos, né, que eram 2 meninos, né, um deles também foi. 3 perderam a vida. Agora, esse último menino que ficou no lugar do pai. Olha que benção, cara. Lá na Bolívia. Tá na Bolívia. E a igreja cheia, hein? Igreja, uma bênção. Todo mundo ama eles lá. Então você vê, são coisas que ocorrem assim, né? Através do quê? Esse menino mesmo só foi para lá mesmo por um avivamento. Porque ele estava mesmo na presença de Deus. Ele foi falar com o meu pastor presidente se ele dava um aval para ele ir para o exterior, que ele queria ir para o exterior, né? Mas como a nossa igreja não tinha condições financeiras, né? Aí ele foi na Assembleia de Deus, chegou na Assembleia de Deus, mandaram ele para lá, e ele frutificou bastante lá. Que benção, né? Você vê. Nós, nesse termo de oração, você vê como que Deus trabalha, né? Esse menino que não era nada, veio a ser um pastor. Esse outro que também, esse já, depois de se converter, depois de entrar para o Evangelho, mudou até a mente dele totalmente, já quis fazer algo para Deus, já foi lá para a Bolívia, se estabeleceu lá até o último dia de vida dele. Então você vê que Deus é tremendo, né? A gente falou agora sobre oração, né? E inclusive aqui a gente ia... Era uma das últimas perguntas. Sim. Aqui, né? Eu acho que a gente também... A oração, ela vem com essa junção da meditação da palavra, né? Correto. Porque a gente ora, né? Mas é na palavra que a gente vai encontrar esses direcionamentos também, né? Isso. Que a gente acha que não pode deixar, né, de olhar para essa importância que Deus e o Espírito Santo dá para as Escrituras, né? Eu já, pelo nome do canal, aí você já vê, meditando nas Escrituras. Né? Deixa eu atrapalhar o pastor aqui, né? Mas é só para acrescentar na pergunta do Misael, né? Uma observação que o senhor fez também. Que parece que tudo é precedido pela oração, né? Sim.
todo esse movimento é precedido pela oração. E talvez a própria oração já seja um mover do Espírito Santo dentro daquele que está orando, né? Sim. E aí ele vira um instrumento, né? É muito, muito interessante o que o senhor falou. Então, parte da oração, aliás, parte do Espírito passa pela oração, que dá o start, né? Na terra, aqui no tempo. Aí passa por um profundo arrependimento, aí vai variar de quantas pessoas, né? E de crescimento na sequência, né? Espírito, oração, arrependimento e crescimento. Porque tudo isso aí após, então, é promulgado pelo Espírito Santo, né? E aí é que entra também as escrituras aí e agora vai instruir esse povo, né? Onde é que eles se meteram aí, né? Através do arrependimento. Porque, veja bem, a escritura é a base, né? É a base da fé. Porque se nós não tivermos a nossa fé baseada nas escrituras, fatalmente nós vamos escorregar, né? Nós não vamos a oração já vai ser baseada na escritura, né? A própria oração já é baseada na escritura. Porque a própria Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, né? Veja bem, a Bíblia diz, né? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo nós mesmos somos incapazes de orar mesmo, né? Já a própria Bíblia está dizendo. Ele fala, já que você começou a orar, eu vou falar para você, você não sabe orar, mas eu vou te ensinar. Vou te ensinar. A gente só consegue impressionar outro homem, né, na oração. Exato, então. Às vezes, mas quem verdadeiramente ora por nós é com gemidos inexprimíveis, né? É isso que é o importante. Saber que na oração vem o gemido do Espírito. Porque muitas vezes você não está nem sabendo como que você vai orar. Já houve momentos, eu creio que qualquer um de nós já passou por esse momento, né? Da gente não ter palavras, né? Ter apenas gemido. Gemido mesmo, gemido da alma. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Momentos que a alma mesmo estava abatida mesmo, coisa, sabe, com o momento de você falar, meu Deus, né? Eu preciso do socorro do Espírito Santo. E naquela hora o Espírito Santo, ele intercede mesmo, rapaz. Porque naquela hora ele te levanta. A hora que você está mais ali, desiludido, mais sem saber o que fazer. Aí direciona, o Espírito Santo te direciona. E dentro da palavra, você pode ver que toda vez que você vai meditar na palavra, a verdade é que a mente se abre, não é? A nossa mente, ela começa a captar aquelas coisas que estão ali, que se nós não tivéssemos a ajuda do Espírito Santo, não compreenderíamos, né? Na verdade, nós não compreenderíamos. Mas como nós temos a ajuda do Espírito Santo, aí nós vamos entendendo. E é por isso que muitas vezes as pessoas entendem um de uma forma, outro de outra, né? E às vezes tem choques de ideias, né? Mas o Evangelho, ele próprio se explica, né? O Evangelho por si mesmo, ele se explica. E eu acho que a meditação na palavra, ela deve ser uma constante na vida do cristão, né? Que é uma Bíblia, como o pastor Luciano fala, uma Bíblia destruída, são muitas almas salvas, né? Uma Bíblia intacta, bonitinha. Tem Bíblia que é novinha, até as folhas também colada aí. As folhas coladas ainda, você não salva ninguém. Não acontece nada. Eu vi essa Bíblia aqui, como que ela tá. Então, você vê a Bíblia toda esbagaçada, é porque ali tem, né? Ali tem poder de Deus, tem palavra, tem tudo, direcionamento, né? Direcionamento para o cristão. Se ele não tiver baseado, né? Em que você se baseia? Se você não tiver, pelo menos, o principal, que é a palavra de Deus no seu coração, logicamente que você vai passar vergonha, né? Então é isso que as Escrituras, elas vêm para aclarar a nossa mente, né? E Jesus disse que nós somos santificados pela palavra, né? Você veja bem. Quando Jesus orava pelos discípulos, em João 17, ele fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra santifica.
É através dessa palavra que nós vamos recebendo, né? Recebendo o auxílio do Espírito Santo, e nós vamos santificando a nossa vida, né? Através de santificar Cristo, né? Então nós santificamos a nossa vida através de Cristo, né? Com a palavra de Deus, porque a palavra ela veio para nos lavar, nos limpar. É como a água viva, né? Que Jesus disse que ela não se esgota, nunca se acaba. Desculpa, pastor. Pode falar. E é interessante como esse tema volta para o começo da conversa, né? Que já está em 1h20 aí. Exato. Que como volta aí para o começo da conversa, que foi o que o senhor falou, né? Que a palavra tem sido corrompida muitas vezes em muitos altares, ditos altares, né? Exato. E muita gente se alimenta daquela comida, né, ruim, palha seca, né? Mas assim, acaba crescendo uma pseudo-comunidade cristã ali, mas com pouca doutrina. O senhor foi falando, eu fui anotando, falei, nossa, isso aqui é ouro, velho, deixa eu anotar esse negócio. Existe essa igreja lotada, mas com pouca palavra, igreja lotada com pouca palavra é nada. É nada. Pó. Verdade. E daí, o senhor falou, e fica suscetível, né, fica uma presa fácil, né, a falsas doutrinas aí, a ser cooptada aí por qualquer movimento e vã filosofia, como disse Paulo. Né? Isso, como Paulo dizia, né? Acho que a gente finalizou aí, né, falando da palavra, né? Como que fez o círculo, né? Ela faz o círculo, cara, e tá nela de novo. Ela como que é importante, né, a gente entender isso. E a gente, quando olha ali, a gente já fez, inclusive que no Meditando, a gente já fez alguns estudos sobre o Salmo 1 e o Salmo 2, e você percebe ali esses dois salmos em torno da palavra. Então, é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e ele dá uma categoria de pessoas, ele dá uma categoria de gente ali que vive uma vida distante de Deus. Exatamente. E aí ele fala que esse homem que é feliz, que ele encontrou prazer, ou seja, na forma, que é a conduta, como a volta de novo a mesma coisa lá que o pastor falou no início, né? A conduta desse homem é a forma, assim, a forma como ele anda, ela é pautada nas escrituras. Então, ele o tempo todo, dia e noite, ele vai olhando para as escrituras, e tá andando e vai vivendo, cara. Opa, peraí, esse jeito é a forma certa de lidar com meu filho? Peraí, deixa eu ver como que a escritura fala sobre isso. Exatamente. Ah, não, peraí, minha esposa, como é que eu falei isso aqui? Será que isso aqui tá nas escrituras? Não, tem que corrigir isso aqui. E aí, quando você olha para frente, ele fala, ele não anda segundo essa categoria de gente aqui. E essa categoria de gente ali são pessoas que vivem para si, né? São pessoas que vivem como se Deus não existisse, né? E aí a gente vê que no final essas pessoas se tornam vazias. Totalmente. Né? Totalmente vazia, porque não vai sustentar. A forma como ela viveu não se sustenta. Por quê? Porque não foi uma vida pautada na palavra. Exatamente. Então esse avivamento aqui, ele está em torno desse bojo ali, que a palavra vai distribuindo para nós, que nem a gente falou sobre oração, né? Isso. Olha, aí você volta lá na palavra, você não sabe nem orar. Você não sabe nem orar. Para começar, você vai ter que olhar aqui na palavra e ela vai te ensinar a orar. Né? A gente olha para a palavra, a gente, um tema que a gente não falou aqui, mas como o tempo já está avançado, a gente não vai conseguir discorrer legal aqui, que era o perdão. Cara, o perdão, a gente não perdoou. Só que a gente não perdoou aqui. A gente não perdoou. Mas nos perdoe. Nos perdoe. Mas a gente vê arrependimento, e tá tudo lá nas escrituras. Exato. Então, acho que a gente aprendeu muita coisa aqui hoje. Eu, pelo menos, estou saindo daqui, Eduardo, com esse entendimento, né? Que esse avivamento que precisamos ter, né? Que é proveniente dessa palavra que a gente recebe da pregação do evangelho, né? Ela gera em nós temor, né? Provoca arrependimento, desvia os nossos pés da maldade, como a gente acabou de falar aqui, né? Gera no cristão uma predisposição aí em buscar o Senhor, porque a gente não tem essa capacidade, né, de falar assim, eu quero o Senhor, né? A gente até fala, tem uma vontadezinha lá de longe, né, mas não tem esse esforço, né? E aí, mas
esse avivamento vai gerando essa busca aqui e nos inspira a santidade aqui para cumprir o chamado de Deus, que é como o pastor, acho que bem, né, falou com muita propriedade aqui, inclusive citando esses exemplos desses irmãos que um não gostava de orar, e aí se tornou depois uma máquina de oração, entendeu? Aquela, uma vida, se tornou uma vida de oração, acho que é isso que é interessante, que a oração é uma vida de oração, que a gente tem que ir buscar e a gente... O exemplo de respirar foi muito bom. A gente não... É uma vida de oração que a gente precisa ter. O exemplo do outro irmão lá que, cara, formou uma igreja, cara, uma comunidade na Bolívia. Então imagina, o cara que tá parado aqui, cara, e talvez alguém que tá nos ouvindo nesse momento possa tá achando que não é nada, eu não sou nada, sabe? Eu não, sabe, cara, ele consegue enxergar a bênção de Deus na vida do outro, mas não consegue enxergar ele sendo bênção, né, pastor? E eu acho que é isso que Deus quer fazer, né? E pra gente, eu não sei se o Eduardo tem mais alguma coisa para falar aqui, né? E depois passando aqui pro pastor. Tá tranquilo. Pro pastor deixar uma palavra para nós, né? Para essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que talvez ela acha que ela é só mais um dentro de uma comunidade, um membro de banco, né? Que a gente fala membro de banco, prega e parafuso, cara. Mas a gente, tipo assim, tem gente que realmente acha, cara, que a bênção de Deus está só sobre a vida de um pastor, né? Está sobre a vida daquele irmão que ora muito, daquele líder, né, que busca o Senhor, né, do discipulado. Não, mas eu acho que Deus realmente quer levantar essas pessoas que realmente falam, cara, eu não gosto de orar. E eu acho que é nesse aspecto aí que às vezes Deus quer falar, não, cara, você não gosta, mas você vai ver onde eu vou te levar se você conversar, me buscar a minha presença. Exatamente. Então, para a gente finalizar aqui as nossas troca de ideias, né? A gente vai dizendo o seguinte: tem pessoas que vêm para a igreja e às vezes vêm com aquele desânimo, sabe? Fala, oh meu Deus, mesma coisa e tal. Mas a igreja é interessante. Nós pensávamos uma coisa: quando você vai para a igreja, ali você não vai receber um culto de Jesus, não. Ali você vai cultuar, é você quem vai ofertar. É você quem vai adorar. É você quem vai glorificar a Deus. Seja uma oferta. Ter um encontro real com Deus. E a partir do momento que... mas porque eu estou cheio de problema. Pois aí que você vai, não é? Você vai munido do quê? Da sua fé, né? Chegar ali para você adorar. Simplesmente adorar. Né? Simplesmente adorar, se comunicar com Deus, ter aqueles momentos, aquele privilégio, é um privilégio, irmão. É um privilégio. Você vem para a igreja, você não vem porque você quis. Você veio para a igreja porque alguém te trouxe. E esse alguém chama-se Espírito Santo de Deus. Você pode perceber que às vezes a pessoa não quer nem vir para a igreja, mas de repente o Espírito Santo toca nela, ela não está nem sabendo, né? Mas de repente o Espírito Santo fala, vai meu filho, tem uma palavra para você hoje. E a pessoa se acha lá, muitos, entrando nesse ponto aqui para a gente finalizar também, muitos se acham que não vale nada, não tem nada aqui. Se ele vier, está tudo bem, se não vier, está tudo bem. Mas não é, irmão. Na verdade, a igreja é constituída de amor. Uma comunidade, ela tem vários membros. Todos os membros fazem parte dessa comunidade. Agora, nós somos irmãos, e desde que nós somos irmãos, nós temos que compartilhar alguma coisa. Se você veio a um culto, né, aquele que está do teu lado é teu irmão. Às vezes você não sabe nem o nome dele. Mas então, é uma oportunidade você chegar lá e perguntar, qual o seu nome, irmão? Tal, prazer, sou fulano de tal. E ali você criar um vínculo, porque nós somos todos irmãos. Nós precisamos de gerar nas pessoas esse amor, gerar nas pessoas essa boa vontade, entendeu? Às vezes a pessoa vem para a igreja pensando que não é nada, mas às vezes ali está um potencial. Sim.
Ali Deus depositou naquela pessoa um potencial e nós vamos ali recepcionar aquela pessoa com muito amor, com muito carinho. Eu me lembro que um dia eu recebi um irmão aqui, o pastor me trouxe lá até perto de mim ali, e esse irmão aqui foi num culto de avivamento também, estava um culto bem gostoso, e aí ele veio até ali, sentou comigo, e ele começou a chorar. Aí houve um momento que o pastor chamou todos para frente aqui, ó. Aí foi que a hora que eu pude demonstrar o carinho, né? Demonstrar o amor de Deus. Abracei aquele irmão, viemos aqui na frente, ele recebeu oração, chorou muito, entendeu? Chorou bastante. É essa comunhão que nós temos que ter, entendeu? É esse desprendimento de nós, né? Isso é uma oferta que você faz a Deus, porque quem sabe aquele irmão estava cheio de problemas, na hora que ele teve aquele abraço, ele sentiu-se bem, sentiu-se um alívio, sentiu-se aliviado, né? Não que você tirou os problemas dele, nem se houve ali um que pôde tirar os problemas dele, ou refrescar um pouco o que ele estava passando, foi o Espírito Santo, Sim. mas através de você. Então você é um canal do Espírito Santo. Então você vem para a igreja, mova-se dentro da igreja, mova-se, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Em que eu vou ser útil aqui? Agora, se você não quiser ser útil, não vai ser útil em nada, né? Mas talvez eu seja útil nesse ponto, né? Ou naquele ponto. Não. E aí você realmente vai encontrar o seu lugar, aonde você vai adorar a Deus, bendizer ao nome do Senhor e ser uma pessoa que vai receber de Deus e distribuir também, né? Porque quando você dando, você recebe. Você dá o carinho, dá o amor e recebe de Deus a sua proteção, a sua graça, o seu amor, e vai ser sempre uma pessoa que vai ser diferenciada ali. Porque a verdade é que o crente, o cristão, ele tem que ser uma pessoa que extravase o amor. E não que fique incluída ali dentro, e uma pessoa que não se abre, não se comunica, realmente é uma pessoa que vai ficar sempre à deriva, né? Mas uma pessoa que se inclui, uma pessoa que quer mesmo, que deseja ali participar, na membresia vai ter sempre um lugar, né? E você vai ser sempre bem recebido, com amor, com carinho, e com a proteção da palavra de Deus, né? Amém. Que vai vir no seu coração. E creio que todo culto que você vier com essa intenção, você vai sair daqui agradecendo a Deus. Uhum. Porque ali você teve um encontro real com Deus, né? Então eu louvo a Deus porque eu participei de algumas igrejas, né? E, na verdade, o que me fez chegar até a excelência foi o seguinte: uma igreja de palavra. Isso que me fez chegar, entendeu? Percebi que uma igreja de palavra, de oração, e uma igreja que tenta andar na doutrina de Deus, né? Tenta, pelo menos, fazer a vontade do Pai. E os ensinamentos da igreja, que são profundos. Isso aí me cativou, me trouxe até a excelência, e eu hoje sou grato a Deus por poder participar desse ministério. E por incrível que pareça, pastor, também foi, eu nasci, né, numa igreja na Assembleia de Deus, né, os meus pais, eu tudo de lá, servem a Deus lá, meu pai é pastor também. Mas quando eu conheci a excelência, justamente foi a palavra também que me trouxe. Exato. Na época, entendeu? Porque eu lembro que eu ouvi o pastor Luciano pregar, e aí eu sentava, né? E aí via, cara, eu lembro até hoje, cara, você vê a cena, ficou até na minha mente. O pastor Luciano pregando, com uma estante, sabe aquela estante de música? Sim. Tinha o esbocinho dele em cima, assim, da nossa igrejinha, assim, e do lado, assim, inclusive lá tinha o gasofilaço, onde era
Gasofilaço não, é gasofilaço, nem sei como é que chama, gasofilaço. que é negócio da oferta ali, né? Ele tinha um peixinho desenhado assim, ó. Tinha um peixinho desenhado. Eu lembro até hoje. E foi a palavra realmente também que me motivou. Eu falei, rapaz, como eu tô entendendo a palavra? Como que ela tá sendo explicada, eu tô entendendo isso e parece que esse negócio funciona. Isso. E foi algo que até hoje me segurou, né? E é a palavra que nos segura, né? Apesar de eu lidar com música, né? Que é algo que chama muita atenção de quem estuda isso, pratica muito isso, acaba sendo um chamariz também. Mas na época, uma das coisas que me fez falar, tem palavra. Exato. Tem palavra. Mudava todo aquele o estilo que eu já estava acostumado antes, né? Que lá também Deus falava também, né? A gente entende isso, mas a gente vê como que a palavra, ela quando ela é pregada no lugar, Deus começa, toca uma pessoa aqui, toca outra ali, e as coisas vão acontecendo de uma maneira assim, que depois você fala, poxa, eu tô aqui tanto tempo, o que me segurou aqui? Aí você vai ver, cara, a palavra, né, que te segurou. Exato, E até hoje, né, a gente tem vindo. Eu estou muito feliz, né, por essa palavra, por esse momento que o pastor nos deu a oportunidade de ter conversado com o senhor. Eu acho que a gente tem que ter mais esses momentos assim para a gente conversar, e a gente tem muito que aprender ainda, né? A caminhada nossa é muito longa ainda, né? E poder estar aqui de frente com o senhor, ouvindo, né? Na simplicidade da palavra, né, da vivência, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus continua fazendo e daquilo que Deus continua te sustentando até aqui, né, é uma voz para nós profética, né, uma voz que é Deus falando conosco, não tem nem como a gente dizer que não, né, eu só tenho a agradecer, pastor, né, a oportunidade que o senhor nos deu. Nossa. E por ser em cima da hora, porque a gente decidiu essa semana falar e o senhor deu a oportunidade, até, né, o senhor tá com a irmã lá, fez uma operação na perna, né, e inclusive acho que tem uma pessoa que ficou lá para cuidar dela enquanto o pastor vinha aqui, então a gente só tem a agradecer mesmo essa oportunidade, né, Eduardo? Demais, cara, demais. Demais. Deus abençoe, pastor. Obrigado por partilhar com a gente aí, participar da gente, né? Nesse momento da nossa vida, né? Que a gente a gente produz, mas a gente produz buscando conhecimento ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá no começo, eu tô no começo da caminhada, eu tô com 8, 9 anos de convertido, né? Então, o senhor fala aí de em 80 e não sei quanto, eu tava 83, eu nasci em 82, então eu tinha 1 ano de idade. E eu já estava na caminhada. O senhor já estava na caminhada, então tem que ouvir. Uma igreja, eu ia falar assim, não chamando o senhor de velho, né? Mas assim, uma igreja tem que ter os seus anciãos, né? Uma igreja tem que ter a sua história, né? Porque senão vira um monte de jovem afoito, né? E quando vem a voz pode ver que a gente fala mais rápido que o senhor. Por quê? Porque o senhor pensa para falar. Agora é tudo acelerado. Já quer acabar logo. A gente quer acabar a frase antes de começar ela. E daí, quando o pastor falando, já vem aquela calma, né, vai depositando ali aos pouquinhos a palavra, vai formando, né, a ideia dentro da nossa cabeça. Então, obrigado, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a esposa do senhor na recuperação dela. Obrigado. Né? Agradeço mais uma vez, abençoe. Eu que devo agradecer, viu? Eu que devo agradecer vocês me proporcionarem esses momentos felizes aqui, porque é muito bom quando você pode, assim, repartir um pouco, né, daquilo que Deus dá para a gente. Então, eu fico feliz poder participar de uma live assim e abrir o coração e falar aquilo que Deus tem para nós, né? E eu fico muito contente que eu vou sair daqui levando também conhecimento de vocês também. De vocês todos, nós participamos de uma mesa redonda aqui,
que não está muito redonda, porque tem um cara... Mas tudo bem. Mas deu uma volta aqui. lá em Venceslau. Deu uma volta lá em Venceslau, mas tudo bem. Mas é sempre um prazer, viu, pastor Misael? Irmão, Deus te abençoe, irmão. Eu gostei muito aí do bate-papo. Legal, eu gostei também. E estamos à disposição. Né? Amém. Algum outro dia que tiver uma nova sequência de pugilismo, eu vou estar aqui. Beleza, pronto. Já mordeu a isca, Misael. Agora... Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigado, é isso. Eu acho que é isso, né? Pessoal, a gente só tem a agradecer a Deus, né? Nossa oração, agradecer mais uma vez ao pastor que esteve com a gente, que deu aí a oportunidade de compartilhar com a gente esses momentos, compartilhar essas experiências, né? O Misael também, que está com a gente aí. Obrigado se você assistiu a gente até aqui, se você esteve com a gente, né? Compartilhou desses momentos com a gente. A gente agradece, né? Agora eu vou ser aquele cara chato e protocolar, né? Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Por quê? Para que outras pessoas alcancem esse conhecimento, né? O YouTube só impulsiona coisa que tem compartilhamento e curtida, né? Mas manda aí no grupo da sua igreja, faça esse conhecimento que a gente teve com o pastor aqui chegar a mais pessoas, porque certamente serão também abençoadas. E olha os testemunhos que o pastor contou, né? Chegou alguém desinteressado até, querendo os fins antes dos meios, o pastor deu o meio para ele, né? Ele foi lá e através desse ensinamento que o pastor deu, ele chegou e teve essa história de vitória em Cristo, né? Vitória em Cristo, de pastoreio, de vida com Deus. Então, às vezes a gente é um instrumento, né? Às vezes a gente é um instrumento, às vezes não, sempre a gente vai ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Beleza? Se vocês querem dar um tchau aí, a gente dá um tchau por aqui. Misael? Deus abençoe aí. Deus abençoe, próxima. Então, Eduardo. Deus Valeu, te abençoe gente. grandemente. Muito obrigado por tudo, viu? Fica na Valeu. paz de Jesus. Amém. Pessoal, paz do Senhor a todos e tchau.